Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 2 de julho, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura do livro do profeta Amós, capítulo 7, versículos de 10 a 17, Salmo 118, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Hoje, a palavra de Deus nos ajuda a meditar mais uma vez de forma profunda sobre o tema da fé. A fé que nos tira das garras da morte e abre a nossa vida para que ela seja plena. Uma fé que às vezes sofre, mas que é fortificada através da prova. E na Sagrada Escritura, a prova não consiste num teste de controlo, porque Deus não precisa disso. Deus sabe o que existe em nós e Deus sabe que nós temos as nossas dificuldades e sabe também que nós podemos fazer destas dificuldades um meio para que nós cresçamos na fé. Assim como um atleta que precisa passar por dificuldades crescentes para se aperfeiçoar na força, na destreza, assim também nós muitas vezes passamos por dificuldades para crescermos na fé. Foi esta fé que impeliu o profeta Amós na primeira leitura a desempenhar, no meio de todas as dificuldades, o seu ministério. E este ministério, que era um ministério simples, porque ele era simplesmente um criador de gado, mas foi chamado para uma vocação profeta e por fé respondeu a Deus e fez o que Deus lhe pedira. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é a garantia da nossa salvação total e definitiva. O encontro com a pessoa de Jesus faz com que nós, que muitas vezes estamos desfigurados pelo pecado, possamos adquirir nossa identidade em plenitude. Por isso, no texto do Evangelho de hoje, nós vimos que apresentam a Jesus um homem paralítico, mas Jesus, antes de curá-lo, perdoa-lhes os pecados. Teus pecados estão perdoados. Existem paralisias piores do que a paralisia física, que é justamente a paralisia do pecado, que nos impede de caminhar para Deus, que nos impede de caminhar na graça de Deus. Por isso, Jesus oferece primeiro a cura do espírito, para depois oferecer a cura do corpo, justamente para nos mostrar que é necessário que o nosso coração seja curado pela graça de Deus e se afaste do pecado, se liberte do pecado para viver de verdade a vida de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meditemos em casa os textos da Sagrada Escritura e acompanhemos a Santa Missa pelos meios de comunicação. Um bom dia, que Deus abençoe a todos.